fiel, leal, corajoso, independente, desconfiado, não gosta de estranhos e até agressivo. Esses são alguns adjetivos usados para descrever essa raça. Mas será que o Akita Inu é mesmo tudo isso? Ou será que alguns desses adjetivos não combinam muito bem com essa raça japonesa? Descubra tudo isso agora no Guia de Raças da Bow Wow. Fala pessoal, eu sou a Letícia André e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Akita Inu. Para quem não sabe, o Akita Inu é o cachorro daquela linda história onde o cão ia todos os dias esperar o seu dono voltar do trabalho em uma estação de trem. Até que um dia o dono faleceu e mesmo assim o cachorro continuou indo por 9 anos até a estação esperar o seu dono. A história de Hachiko virou o filme Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere. O Akita Inu também tem uma representação espiritual na cultura japonesa. Sempre que uma criança nasce, o recém-nascido recebe uma estátua do Akita Inu, que representa vida longa, saúde e felicidade. No falecimento, a pessoa também recebe uma estátua do Akita Inu para boas energias na passagem, segundo a cultura japonesa. Se você já gostou dessas informações iniciais, então já deixa o seu like e se inscreve no canal para que a gente possa crescer ainda mais aqui no YouTube. A CBKC conta que eles vieram de uma região do Japão chamada Akita e eram conhecidos como Akitas Matages. Os Akitas Matages eram cães de médio porte utilizados na caçada aos ursos e desde 1603 passaram também a ser usados como cães de combate. Lá pelos anos de 1868, os Akitas passaram a ser cruzados com os Tosa e Mastifes. Então eles se tornaram cachorros de grande porte, mais parrudos. Porém, com esses cruzamentos, eles perderam as características associadas ao tipo Spitz. Em 1908, o Japão proibiu as rinhas de cães, ainda bem, e a raça foi preservada e aperfeiçoada. Em 1931, 9 exemplares dessa raça foram nomeados como monumentos históricos do Japão. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, era comum o uso desses cães como fonte de pele para as vestimentas dos militares. Então, a polícia ordenou a captura de todos os cães, exceto os pastores alemães que ajudavam os militares na guerra. Isso fez com que muitos criadores cruzassem os seus Akitas com os pastores alemães para impedir que seus cães fossem confiscados. Ao final da Segunda Guerra Mundial, sobraram poucos exemplares de Akitas Matages, mas os criadores, a partir deles, conseguiram restabelecer o tipo original da raça, que é esse que conhecemos hoje. Vale lembrar que a CBKC, FCI e Kennel Club do Reino Unido consideram o Akita Inu e o Akita americano duas raças diferentes. Já a AKC considera o Akita uma raça só. O Japão considera o Akita Inu como o Akita original. Falando de modo geral, o Akita Inu é um cão de grande porte, robusto e balanceado. Sua movimentação é elástica e poderosa. Vamos para o super trunfo do Akita Inu. Sua origem foi no Japão. Suas cores podem ser vermelho fulvo, sésamo, pelos vermelho fulvo com as pontas pretas, tigrado e branco. Todas as cores mencionadas, exceto a branca, devem apresentar o uragiro. Sua cauda é inserida alta, grossa e portada vigorosamente enrolada sobre o dorso. O Akita Inu macho mede em torno de 67 centímetros na cernelha e a fêmea cerca de 61 centímetros. A estimativa do peso da fêmea fica entre 30 e 32 quilos e do macho entre 40 e 42 quilos. Expectativa de vida fica entre 10 e 15 anos. Viemos até o canil Yucatán BR para conversar com a Juliana e o Leandro para saber mais sobre o Akita Inu e tirar todas as dúvidas sobre as polêmicas que giram em torno dessa raça. Ana, Leandro, muito obrigada por receber a equipe da Bow Wow aqui no canil de vocês. Imagina, Lê, o prazer é todo nosso. Bom, vou começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta que todo mundo quer fazer. O Akita é agressivo? Não. Conta um pouco mais, como que é o temperamento dele, então? O temperamento do Akita
tem que e deve ser equilibrado, sempre o caminho do meio. Muitas pessoas dizem que o Akita é agressivo ou por não conhecer ou por ter ouvido histórias de algum ataque e que depois a gente vai investigar um pouquinho. Este ataque teve um bom motivo e um bom sentido. Um Akita equilibrado nunca ataca sem motivo, até mesmo porque, mesmo ele sendo um cão de companhia, ele é um cão guardião. Ainda, né, sobre comportamento, ainda mais depois de tudo isso que você falou. Então, adestramento e sociabilização são fundamentais para o Akita? Adestramento. Akita não se adestra, se educa. O Akita ele só deve aceitar educação de quem ele ama, de quem ele tem laços, vínculos afetivos amorosos. A partir do momento que ele é obrigado a receber educação e executar comandos de uma pessoa que não faz sentido para ele, acabou, é um elo perdido. Agora, a palavra sociabilização é muito importante as pessoas entenderem qual é o cunho e o intuito dessa socialização. A socialização primária, que eu chamo, é aquela socialização onde o filhote tem que colocar à prova, onde ele tem que experienciar todos os sentidos. Olfato, visão, audição, ele está explorando o ambiente, ele tem que entender e ouvir e entrar em contato com o barulho de caminhão, de ônibus, uma buzina de carro, energia de várias pessoas passeando na rua, crianças correndo, outros cachorros, isso é uma coisa. Após essa fase, tem a educação que vem da família e do tutor. Porém, o que a gente não pode esquecer é que a sociabilização para a raça Akita, que não é sociável, ele não é um cachorro de conviver em matilha, depois a gente pode até falar disso, que é um outro assunto. Mas quando vocês quer socializar achando que o Akita quer fazer amizade com os amiguinhos, na verdade você está ultrapassando o limite racial e desonrando completamente a sua ancestralidade de origem como indivíduo único e como a raça Akita. Como que é? Vocês indicariam para alguém que nunca teve cachorro ter um Akita? Certamente. Essa pergunta eu adoro responder, porque tem aquele papo, o Akita ou a raça XYZ não é uma raça para um tutor que é o primeiro cão. Gente, mas tem que experienciar. Se você já teve outro cão, você teve outro cão em outra circunstância, de outro padrão racial, de outro temperamento. Então, essas experiências, elas não se cruzam. Então, sim, pode ser para um primeiro tutor de primeiro cão, para um marinheiro de primeira viagem, desde que essa pessoa estude, avalie, se conecte com a essência da raça, que ela case com os limites inegociáveis, tanto do humano quanto do cão, estudar e ter orientação específica e adequada. Bom, uma outra pergunta que é uma coisa que todo mundo fala por aí também. Nunca deixe um Akita sozinho com uma criança. O que você me diz sobre isso? Lê, eu tenho 3 filhos. Lara com 9, Theo com 8 e Iris com quase 5. E eu nunca, nesses quase 23 anos, convivendo com eles diariamente, tive um acidente na minha casa. Então a palavra de ordem, gente, é bom senso. De qual criança nós estamos falando? É a sua criança, a criança que saiu da sua barriga, que ele considera como extensão sua, que ele considera do sistema familiar dele, ou é uma criança de fora? Qual criança que é? E outra coisa, de novo, voltando ao bom senso, nós educamos o nosso Akita e as nossas crianças. Então, é uma via de mão dupla. Onde é o limite da criança, onde é o limite do cachorro e onde essas duas educações vão se conectar ou se chocar. E quando há limites em respeito com as duas pontas, dá tudo certo. Como eles são com outros... Bom, você já falou que eles não são cães de matilha, mas como eles são com outros animais, né? E também com outras raças de cachorros. Outras raças, Lê, não é o problema. O que nós sempre recomendamos, não só para honrar e preservar a ancestralidade deles e o que eles nasceram para ser, senão escolheríamos outra raça, é viver em casais.
certo? Então não importa se é um macho de Akita e uma fêmea de Pinscher, uma fêmea de Lhasa Apso ou de Cuvas com macho de Akita, não importa. O que importa é que esses dois cães se integrem em respeito também, cada um dentro do seu temperamento e aquela história toda que a gente já falou, mas sempre em casais, certo? Outros animais. Quando eles são gatos, por exemplo, quando os Akitas, tudo que é introduzido no Akita na primeira infância, principalmente na sociabilização primária, de conhecer outras coisas, viver outras experiências, tudo que ele tem contato e que é natural para ele desde pequenininho, vai continuar sendo natural. Quero saber agora como que é a energia do Akita. Eles demandam muitos passeios. Fala um pouquinho pra gente. Eu considero os Akitas semi-sedentários. Se um filhotinho de Akita com 3, 4, até uns 6, 7 meses não tiver energia, tem alguma coisa de errada, fica com a pulga atrás da orelha e vamos investigar. Porque filhotes saudáveis são arteiros, têm bastante atividade, precisam gastar essa energia. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais tranquilos, mais silenciosos, mais atentos. Gostam de passear? Gostam. É uma necessidade? Eu diria que mais uma necessidade de saúde emocional também, mas lógico, né? Fisiológico também, mas mais uma necessidade emocional, de sair, de entrar em contato com outras energias, de outras pessoas, barulhos, sons, cheiros, para que ele consiga exercer todos os seus sentidos sem ser só dentro de casa. E qual seria uma rotina ideal para eles, então? A assim? sua. Ah, Olha, é a Gostei. sua rotina. Cada um, de novo, usando bom senso e respeitando os seus limites. Mas o Akita tem que se adaptar à rotina da família e a família, não a família, a rotina do Akita. Olha, pelo que você me falou agora, eu já imagino a resposta, mas dá para ter um cachorro desse porte em apartamento? E aí, Lê? Dá sim. Na verdade, a maioria dos nossos filhotes vão para apartamentos. No Japão, não tem muito espaço. Então, lá, a maioria dos Akitas são criados em lugares muito restritos, pequenos, né? E por eles serem cães, que a gente até brinca que são semi-sedentários, para eles é muito tranquilo ficar em apartamento. De filhote tem mais energia e você vai precisar respeitar isso também, mas de adultos eles ficam tranquilamente em apartamentos. E eles também são silenciosos, né? Não são cachorros que latem muito, né? Não, nem E podem. limpos. E limpos. Verdade, limpos. Não tem cheiro esse cachorro, né? Lê, vou falar pra você que eu brinco. Tem cheiro de cachorro porque não dá pra ter cheiro de gato. Mas o cheiro deles realmente é muito pouco comparado com outras raças. E latir também. Eles não são mudos. Eu deixo muito bem claro isso para as pessoas, porque também é uma forma de transliteração e de comunicação com o tutor e com o mundo e com outros cachorros também, e é super saudável que isso aconteça. Falando em marcar tempo no relógio, muita gente que passa o dia inteiro fora, trabalhando, se pergunta, eu posso ter certa raça? No caso do Akita, como que é isso? Sim, diferente de outras raças, não tem tantos problemas assim. Desde que, quando você também esteja na íntegra para ele, como ele sempre estará para você. É interessante porque é muito mais a qualidade da presença do que a quantidade de presença, tá? Então isso é muito importante. Bom, vamos falar desses pelos maravilhosos. A Fuji estava aqui e ela fugiu. Eu ia já passar a mão nela vem! para exemplificar. Vem cá! Fuji! Tá chegando a gordura. Oi? Vem aqui, cá. Fuji. Oi, Fuji. Isso. Vamos falar desses pelos maravilhosos. Eles soltam muito pelo? Não pode e não deve soltar muito pelo, tá? Diferente de uma raça que tem crescimento contínuo, os Akitas têm pelo e subpelo. Então é natural, necessário e saudável que eles passem por trocas de subpelo. Normalmente as trocas de pelo são 2 por ano. Nós percebemos que com esta mudança de clima mundial,
eles também estão sentindo um pouco mais e trocando mais de pelo. Mas as trocas elas devem ser bem marcadas e tudo também vai depender da qualidade de alimentação, dos seus cuidados, da higiene, da manutenção de pelo, do tipo de escova que você dá, do tipo de suplementação que você dá ou não e uma série de outros fatores. E falando em alimentação, eles comem muito? Não! Eles são lindos, maravilhosos, esbeltos e eles comem tanto quanto para sobreviver e se manter bem. Então, um cão desse tamanho, que tem aproximadamente seus 38 quilos, ele não come mais do que 400 gramas de ração por dia. Olha, legal. Está ótimo, score corporal, peso, pelo, condição física, hemograma, tudo certinho. E para manter a saúde e os pelos do seu cachorro sempre bonitos, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes, é feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Afinal, uma boa alimentação é sempre muito importante mesmo, né? Completamente importante. Bom, falamos de alimentação, alimentação é saúde, como a gente acabou de falar. Então eu queria saber um pouquinho mais se tem algum cuidado especial com a Akita. Cuidados com a pelagem, muito mais manutenção de pelo do que banhos propriamente dito, certo? Quanto mais banho com água você dá nele, mais o corpo dele vai entender que tem que secretar mais gordura e aí você vai ter que dar mais banho e aí isso vira um ciclo vicioso. O pelo deles é seco. Há cachorros que há necessidade sim, e aí de novo o caminho do meio e o bom senso, que precisam de mais banhos. Mas com uma boa manutenção de pelo, o soprador, de você abrir esse subpelo, fazer essa pele respirar, o pelo tá sempre bonito, limpinho, cheiroso e livre de qualquer outro tipo de patologia. E o Akita tem tendência a alguma doença específica? Tem, na verdade assim, tem a síndrome de voz rarada, que é a síndrome do Akita ou síndrome uveodermatológica, tá? Que ela é autossômica recessiva, né? Tem a adenite sebácea, que também tem em outras raças, né? E a displasia coxofemoral, que também é natural em De todas as cachorros raças. grandes. Bom, com certeza já tem gente em casa apaixonada pelo Akita. Então, qual o valor médio para adquirir uma raça como essa, pensando sempre em bons criadores, claro? Normalmente, a partir de 4, 5 mil reais, você consegue comprar um bom Akita. Esse valor pode chegar até 10 mil reais, tá? Depende muito dos pontos de valor de cada criador, né? Qual a quantidade média de filhotes numa ninhada? Já tivemos ninhada de 1, já tivemos ninhada de 10. Uau. Média de 4 a 5. Bom, agora eu queria que vocês me falassem qual a característica que vocês mais gostam do Akita. Pode ser física ou pode ser comportamental? Você já sabe, né, Lê? Eu vou falar das características energéticas, que são os rastreadores, as anteninhas, quem nos avisam anos-luz de uma coisa acontecer. Essa característica, esse instinto do guardião da sua alma, é a característica que eu sou mais encantada e perdidamente apaixonada por eles. O que eu mais gosto na raça é o fato de eles estarem muito presentes sem serem inconvenientes. Então, quando você tem um Akita, você sempre tem companhia, sempre tem companhia. E muitas vezes é uma relação tão gostosa, tão leve e tão respeitosa que é muito bom. Eu sou apaixonado, não tem jeito. Bom, Leandro, agora eu queria que você mostrasse pra gente quais são as características do padrão da raça que são fáceis de identificar. Tá. Na verdade, assim, o que a gente procura num bom Akita, tá? Sempre, as orelhas são sempre pequenas em relação ao crânio, tá? Então, eu vou fazer a juba, que é a forma que as pessoas mostram a cabeça do Akita. Então, são orelhas pequenas em relação ao tamanho da cabeça, tá? Elas são distantes uma da outra, tá? Fuço curto e os masseteres, que é o músculo da bochecha aqui, né? Bem desenvolvido. Então, dessa cara de bolacha nele, né? Aqui. Lindo. Os olhinhos de japa. E os olhinhos de japa, né? Porque se a gente não fala dos olhinhos, né? É que assim, essas são características de um bom Akita, tá? Os Akitas japoneses hoje, eles não são tão grandes nem tão pesados. Os Akitas americanos são muito maiores, muito mais pesados do que o japonês. E tá? tem o focinho escuro, né? Isso, além de ter o focinho escuro, ele é um cachorro mais pesado. A gente fala que eles... Mais ou menos ele tem uma cara mais de Rottweiler, assim. É uma cara mais molossoide. E eu quero dizer que é um cachorro mais pesado, tá? Como se fosse um caixote mesmo.
tá? Então, e o Akita não, o Akita ele tem que ser mais elegante, tá? Isso é uma das grandes características do Akita japonês para o Akita americano. Tá? O rabo enrolado, sempre enrolado, e em momento de atenção ou movimentação. Quando o cachorro está relaxado, ele pode desenrolar o rabo, não tem problema nenhum. Bom, gente, como vocês já estão acostumados, eu sempre gosto de pedir para os criadores contarem alguma história deles ou de algum cliente com os seus cachorros, né? No caso, com o Akita. E hoje, não sei se por coincidência do destino, né? Nós temos aqui 2 clientes da Ju e do Leandro e eles preferiram que eles mesmos contassem uma história muito bacana que eles têm aqui pra gente. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Obrigada por estarem aqui e contarem essa história pra gente. Vamos lá então. Que história é essa? O nosso cachorro convivia muito aqui, nós viajávamos muito e ele ficava aqui. Legal. E ele ia para exposição, sempre participou e viajava muito com eles. Então a gente fala que era uma guarda compartilhada, mais ou menos. E quando a Juliana ficou grávida a primeira vez da Lara, ela foi em casa, não se percebia nenhuma barriguinha, ela nem tinha comentado que estava grávida e tal. E o Kitai sempre pulava muito nos dois, ficava muito feliz, conhecia muito os dois. A hora que tocava o interfone, né? Tocava o interfone e já sabia que eles estavam chegando, né? Quando eles chegaram, nós fomos na garagem recebê-los e o Kitai andava em torno dela. Ele girava e não pulava nela, e pulou no Leandro. Então a gente falou, nossa, que coisa estranha. E depois ela contou que estava grávida. Ele percebeu antes de qualquer sinal, conhecia ela muito bem. E depois que a Lara nasceu, tudo, ele voltou a pular nela normalmente. E olha, gente, por curiosidade ou destino, né, mais uma vez, hoje o Kitai, né? O cachorro de vocês faria 15 anos, é isso? Ele faria 14 anos. Tá vendo? E aí eles estão aqui novamente no dia do nascimento, né, do Kitai, que foi o cachorro deles por 12 anos, Por 12 anos. E contando aí essas histórias lindas pra gente. Bom, Ju, Leandro, muito obrigada mais uma vez por receber a gente aqui, por contar aí essas histórias e trazer tanta informação importante pra gente. Obrigada a você, Lê, vocês da Bauau, e eu espero ter contribuído com novos tutores e que principalmente nós continuemos honrando a ancestralidade linda japonesa, a nobreza e também em respeito aos criadores que criam com amor e respeito a nossa raça tão amada. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Se você quer saber mais sobre o Akita Inu ou tirar mais dúvidas, é só entrar em contato com o Canil Yucatán BR. O site deles e o contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para você ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no canal da Bauau. Tchau, gente!